Você já parou para pensar no poder que uma decisão pode ter? Hoje você vai conhecer a história de uma mulher comum, que enfrentou algo que muita gente finge que não vê. E foi justamente aí que tudo começou a mudar. Mas atenção, o que ela fez vai te surpreender. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo. Você conhece alguém que cuida de idosos ou já cuidou de algum familiar na terceira idade? Quero muito saber sua história também. O sol de março de 1996 entrava tímido pelas frestas da persiana do pequeno apartamento em Campinas, interior de São Paulo. Neuza Maria Rocha, aos 44 anos, ajeitava os cabelos castanhos já com alguns fios grisalhos diante do espelho embaçado do banheiro. Seus olhos castanhos refletiam o cansaço de quem acordava às 5 da manhã todos os dias, mas também a determinação de uma mulher que encontrara seu propósito. Mãe, você já vai? Perguntou Carlos, seu filho mais velho de 22 anos, aparecendo na cozinha ainda de pijama. Os outros 3 filhos, Ana do 19, João de 16 e a caçula Mariana de 14, menos ainda, dormiam profundamente. Sim, meu filho, Dona Sebastiana me espera cedo hoje. Ela não passou uma boa noite, respondeu Neuza, guardando, na bolsa de couro marrom, os medicamentos organizados em potinhos plásticos etiquetados à mão. Neuza trabalhava como cuidadora domiciliar há quase 8 anos, começara por necessidade. Após o divórcio, precisava sustentar os 4 filhos sozinha, o que iniciou como um trabalho temporário, transformou-se em verdadeira vocação. Ela possuía algo raro, a capacidade de enxergar além da idade avançada e das limitações físicas. Via em cada idoso uma história de vida, uma pessoa que merecia dignidade e carinho. Ao chegar à casa de Dona Sebastiana, uma senhora de 78 anos com Alzheimer inicial, Neuza encontrou uma cena que se repetia com frequência em seu trabalho. A filha da idosa, Mônica, discutia ao telefone com o irmão. Não aguento mais, Roberto. Você mora longe, e eu que tenho que dar conta de tudo, a mamãe tá ficando impossível. Não reconhece mais ninguém direito. Neuza, observou Dona Sebastiana, sentada na poltrona da sala, com o olhar perdido, ainda de camisola às 9 da manhã. A casa cheirava a mofo e descuido. Os cabelos da idosa estavam despenteados, e ela parecia não ter tomado banho há dias. Bom dia, Dona Sebastiana, disse Neuza com voz suave, aproximando-se devagar. Como a senhora dormiu? Os olhos da idosa se iluminaram levemente. Mesmo com a doença, ela sempre reconhecia Neuza. Neuza, minha filha, você veio, murmurou, estendendo a mão trêmula. Mônica encerrou a ligação abruptamente e se dirigiu à cuidadora. Neuza, obrigada por vir. Tenho uma reunião importante hoje e não posso faltar. A mamãe está difícil. Não se preocupe, Mônica. Vou cuidar bem dela, respondeu Neuza, já ajudando Dona Sebastiana a se levantar. Que tal um banho quentinho, Dona Sebastiana? Podemos tomar um café gostoso. O sorriso que se formou no rosto da idosa foi como um raio de sol em dia nublado. Neuza sabia que esses pequenos momentos de conexão eram preciosos, tanto para quem recebia, quanto para quem oferecia o cuidado. Durante o banho, enquanto ajudava Dona Sebastiana, com delicadeza, Neuza refletia sobre quantas situações similares havia presenciado: idosos tratados como fardo, filhos sobrecarregados e sem preparo emocional para lidar com o envelhecimento dos pais. Havia algo profundamente errado nesse sistema. Neuza, disse Dona Sebastiana, com um momento de lucidez, meus filhos são bons, mas eles não sabem como cuidar de mim. Às vezes tenho medo. Essas palavras ecoaram no coração de Neuza durante todo o dia. Após dar o almoço, os medicamentos e fazer companhia à idosa, ela se despediu com um beijo carinhoso na testa de Dona Sebastiana, no ônibus de volta para casa, observando a paisagem urbana de Campinas, menos as casas simples, as ruas movimentadas, os trabalhadores voltando do almoço, menos Neuza, sentiu uma inquietação crescente. Era como se uma voz interior sussurrasse que ela poderia fazer mais, muito mais. Ao chegar em casa, encontrou os filhos na cozinha. Ana estudava para o vestibular,
João fazia deveres de matemática e Mariana assistia TV. Carlos trabalhava como office boy numa empresa do centro da cidade. Mãe, como foi o dia? Perguntou Ana, levantando os olhos do livro de história. Filha, posso fazer uma pergunta para vocês? Disse Neuza, sentando-se à mesa da cozinha. O que vocês acham que eu faço no meu trabalho? Você cuida de vovôs e vovôs, respondeu Mariana, a caçula. Exato. E vocês sabem por que isso é importante? Os filhos se entreolharam, curiosos com a seriedade da mãe. Porque um dia nós também vamos envelhecer, disse João, surpreendendo a todos com sua maturidade. E vamos querer que alguém cuide da gente com carinho. Neuza sorriu, orgulhosa. Isso mesmo, meu filho. E sabem o que estou pensando? Que talvez eu possa fazer isso de uma forma diferente, melhor. Naquela noite, depois que os filhos foram dormir, Neuza ficou na cozinha com uma xícara de café e um caderno espiral. Começou a escrever suas observações sobre os idosos que cuidava, os problemas que via, as necessidades não atendidas. Páginas e páginas de reflexões brotaram de sua caneta. A ideia ainda era embrionária, mas o coração de Neuza já sabia o caminho. Ela queria criar um lugar onde idosos fossem tratados com amor e dignidade que mereciam, um lugar que fosse verdadeiramente um lar. O relógio marcava meia-noite, quando ela finalmente fechou o caderno. Lá fora, Campinas dormia, mas dentro do pequeno apartamento, um sonho acabara de nascer. 6 meses se passaram. Desde aquela noite reveladora, Neuza continuava seu trabalho como cuidadora, mas agora cada dia de trabalho era também um dia de aprendizado. Ela observava tudo: como os idosos reagiam a diferentes tipos de cuidado, quais atividades os deixavam mais felizes, como a alimentação e o ambiente influenciavam seu bem-estar. Era uma manhã de setembro de 1996, e Neuza se dirigia à casa de seu Antônio, um senhor de 82 anos, que morava sozinho depois da morte da esposa. A filha dele, que morava em São Paulo, pagava a Neuza para visitá-lo 3 vezes por semana. Seu Antônio, bom dia! Chamou Neuza, batendo na porta de madeira descascada. Neuza, minha filha, entre, respondeu uma voz frágil do interior da casa. Ao entrar, Neuza encontrou o idoso sentado na mesma poltrona de sempre, vestindo a mesma roupa de 2 dias atrás. A casa estava desarrumada, com pratos sujos na pia e um cheiro de comida estragada no ar. Seu Antônio, o senhor não comeu o que eu deixei preparado ontem? Perguntou Neuza, preocupada. Minha filha, não tive vontade. Comida sozinho não tem graça, respondeu ele, com os olhos marejados. Neuza sentiu o coração apertar. Conhecia bem aquele sentimento de solidão que consumia muitos idosos. Decidiu sentar-se ao lado dele, antes de começar a organizar a casa. Seu Antônio, me conte sobre sua esposa, como ela era. Os olhos do idoso se iluminaram. Minha Conceição era uma mulher guerreira, cozinhava como ninguém, cantava enquanto lavava roupa. Esta casa era cheia de vida com ela. E o senhor se lembra da receita favorita dela? Claro, frango com quiabo. Ela dizia que o segredo era dourar bem a cebola primeiro. Que tal se fizermos essa receita hoje? Eu trouxe alguns ingredientes, sugeriu Neuza pela primeira vez em meses. Seu Antônio sorriu de verdade. Você faria isso por mim, fermos juntos. O senhor me ensina, e eu cozinho. Enquanto preparavam a comida, seu Antônio contava histórias de sua juventude, do tempo em que trabalhou na ferrovia, dos bailes que frequentava com Conceição. Neuza percebia como a simples atividade de cozinhar juntos transformava o humor do idoso. Sabe, Neuza, disse ele, mexendo o quiabo na panela. Minha filha é boa, mas ela não entende que eu não quero só comida na geladeira. Eu quero companhia, conversa, alguém que me escute. Eu entendo, seu Antônio, e tenho certeza que sua filha também quer o melhor para o senhor. Depois do almoço, enquanto seu Antônio cochilava na poltrona, Neuza aproveitou para ligar para a filha dele, Sandra. Alô, Sandra, aqui é a Neuza, queria conversar sobre seu pai. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Sandra, preocupada. Não, nada grave, mas percebi que ele está muito sozinho. Tem pensado em alguma alternativa? Sandra suspirou do outro lado da linha.
Neuza, não sei mais o que fazer. Pensei em trazê-lo para São Paulo, mas meu apartamento é pequeno e ele não vai querer sair de Campinas. Pensei numa casa de repouso, mas as que vi aqui não são lugares onde eu gostaria de deixar meu pai. Entendo sua preocupação, Sandra. E se existisse um lugar diferente, um lugar que fosse realmente como uma casa, onde seu pai pudesse ter companhia, mas também manter sua independência? Seria ideal, Neuza. Mas não conheço nenhum lugar assim. Após a ligação, Neuza ficou pensativa. Cada conversa dessas reforçava sua convicção de que precisava fazer algo. Quando chegou em casa naquela tarde, encontrou uma carta na mesa da cozinha. Mãe, chegou isso para você, disse Ana, curiosa. Era uma carta da Prefeitura de Campinas, informando sobre um curso gratuito de administração para pequenos negócios. Neuza leu e releu a carta, sentindo que era um sinal. Ana, você pode me ajudar a preencher essa inscrição? Claro, mãe. Mas para que é? Estou pensando em abrir um negócio próprio, disse Neuza, surpreendendo a filha. Que tipo de negócio? Uma casa de repouso, mas diferente de tudo que existe por aí. Ana sorriu. Mãe, isso é incrível. Você sempre foi boa, cuidando das pessoas. Tenho certeza que daria certo. Naquela noite, Neuza se inscreveu no curso. Sabia que seria difícil conciliar com o trabalho e os cuidados com os filhos, mas sentia que era o momento certo para dar esse passo. O curso começou 2 semanas depois, todas as terças e quintas-feiras à noite. Neuza chegava cansada depois de um dia inteiro cuidando de idosos, mas absorvia cada informação sobre gestão, finanças, legislação e recursos humanos, como uma esponja. Boa noite, pessoal, disse o professor, um homem jovem de uns 35 anos. Hoje vamos falar sobre identificação de oportunidades de mercado. Alguém pode me dar um exemplo de uma necessidade não atendida que vocês identificaram? Neuza levantou a mão timidamente. Professor, trabalho como cuidadora de idosos e vejo que existe uma grande carência de lugares que ofereçam cuidado humanizado para a terceira idade. Interessante, Neuza. Pode elaborar? Bem, a maioria das casas de repouso que conheço trata os idosos como pacientes, não como pessoas. Eles precisam de cuidados médicos, sim, mas também de afeto, atividades, sensação de pertencimento. O professor sorriu. Excelente observação. Alguém mais gostaria de comentar? Um homem na primeira fileira levantou a mão. Minha sogra ficou numa casa de repouso por 2 anos antes de morrer. Era um lugar limpo, organizado, mas não tinha vida. Ela ficou deprimida. Perdeu a vontade de viver. Outros alunos começaram a compartilhar experiências similares. Neuza percebeu que não estava sozinha em sua preocupação. Existia realmente uma demanda por algo diferente. Após a aula, o professor se aproximou dela. Neuza, posso fazer uma pergunta? Você realmente está pensando em abrir uma casa de repouso? Sim, professor. É um sonho que está crescendo dentro de mim. Bom, então preciso te alertar. É um negócio complexo, envolve muitas regulamentações, investimento, autorresponsabilidades enormes. Você tem certeza que quer seguir esse caminho? Neuza olhou nos olhos do professor e respondeu com firmeza. Professor, tenho 44 anos e 4 filhos para criar. Não tenho tempo para sonhos impossíveis. Só estou aqui porque sei que isso é necessário e que posso fazer a diferença. Então você tem meu apoio total. Vamos trabalhar juntos para tornar isso realidade. Caminhando para o ponto de ônibus, naquela noite, Neuza olhou para o céu estrelado de Campinas. Sentia-se ao mesmo tempo pequena, diante da magnitude do desafio, e gigante diante da certeza de seu propósito. O sonho estava deixando de ser apenas um sonho. Março de 1997. Neuza concluíra o curso de administração e agora enfrentava a realidade prática de transformar seu sonho em negócio. Com as economias de um ano inteiro, menos R$ 3.500 guardados, centavo por centavo, ela sabia que precisaria ser muito criativa para conseguir o que queria. Mãe, achei esse anúncio no jornal, disse Carlos, mostrando o caderno de classificados do Correio Popular. É uma casa antiga no Jardim Chapadão,
3 quartos, quintal grande, tá para alugar. Neuza ajustou os óculos de leitura menos novidade dos últimos meses e leu o anúncio. O valor do aluguel era R$ 650, dentro do que ela havia calculado como possível. Vamos ver a casa no sábado, decidiu. O Jardim Chapadão era um bairro tranquilo, com casas simples e ruas arborizadas. A casa em questão era antiga, construída nos anos 70, mas sólida. Tinha 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha espaçosa e um quintal com algumas árvores frutíferas. A casa precisa de reformas, explicou seu José. O proprietário, um homem de uns 60 anos. Mas a estrutura é boa. Para que a senhora quer usar? Vou abrir uma casa de repouso, respondeu Neuza com orgulho. Seu José franziu a testa. Casa de repouso? Olha, não sei se é uma boa ideia. Essas casas dão muito trabalho, muita responsabilidade. Senhor José, entendo sua preocupação, mas não será uma casa de repouso comum. Será um lugar onde os idosos se sintam em casa, com carinho e dignidade. Bom, se a senhora tem certeza, o aluguel é R$ 650, mais taxa de água e luz. Preciso de 3 meses de depósito. Neuza fez as contas rapidamente. 3 meses de aluguel mais o primeiro mês, R$ 2.600, sobravam R$ 900 para reformas e equipamentos. Seria apertado, mas possível. Aceito, disse ela estendendo a mão. Nos meses seguintes, Neuza viveu a experiência mais intensa de sua vida. Trabalhava como cuidadora durante o dia para manter a renda familiar e, à noite e nos fins de semana, reformava a casa com a ajuda dos filhos. Mãe, que cor você quer pintar este quarto? Perguntou João, com a brocha na mão. Azul claro. Uma cor que transmita paz, respondeu Neuza, lixando a parede do que seria o primeiro quarto dos hóspedes. Ana havia se formado em magistério e ajudava com a documentação necessária para a abertura da casa. Mãe, a vigilância sanitária exige que cada quarto tenha no máximo 2 camas. E cada cama precisa ter pelo menos 2 metros quadrados de área. Então teremos 6 vagas no total, calculou Neuza. 3 quartos, 2 camas cada. Mariana, mesmo sendo a mais nova, pintava rodapés e organizava os materiais. Mãe, como você vai chamar a casa? Neuza parou de lixar e pensou: que tal casa de repouso Vila Esperança? Porque é isso que quero oferecer para os idosos. Esperança de dias melhores. Gostei, exclamou Carlos. Vila Esperança tem um som bonito. A reforma durou 4 meses. Neuza e os filhos pintaram paredes, consertaram torneiras, instalaram barras de apoio nos banheiros, fizeram pequenos ajustes para tornar a casa mais segura para idosos. O quintal foi transformado em um jardim terapêutico, com bancos sob a sombra da jabuticabeira. O investimento total foi de R$ 2.800. Neuza teve que pedir R$ 300 emprestados para a vizinha. Dona Carmen, Neuza, você tem certeza do que está fazendo? Perguntou Dona Carmen, entregando o dinheiro. Cuidar de idosos não é fácil, e abrir um negócio próprio é ainda mais complicado. Dona Carmen, tenho certeza. Trabalho com idosos há 10 anos. Sei das dificuldades, mas também sei que posso fazer diferente. Em agosto de 1997, a Vila Esperança recebeu sua primeira hóspede, Dona Maria Rosei, uma senhora dos 79 anos, com diabetes e problemas de mobilidade. Sua filha, Cláudia, havia conhecido Neuza através de uma amiga comum. Neuza, estou desesperada, explicou Cláudia. Minha mãe não pode mais ficar sozinha, mas também não pode vir morar comigo. Tenho 2 filhos pequenos e trabalho fora. Pode ficar tranquila, Cláudia. Sua mãe será muito bem cuidada aqui. Dona Maria José chegou numa manhã de quinta-feira, carregando uma mala pequena e um ar de resignação. Filha, eu não quero dar trabalho, disse ela para Neuza. Dona Maria Rosei, a senhora não vai dar trabalho, vai nos dar alegria. Esta é sua nova casa, e nós somos sua nova família. O quarto de Dona Maria José foi decorado com suas próprias coisas. A colcha de crochê, que ela mesma havia feito, a foto do marido falecido na mesinha de cabeceira, o rádio pequeno que ela gostava de ouvir de manhã. Neuza, que horas é o café da manhã?
perguntou Dona Maria José no primeiro dia. Que horas a senhora costuma tomar café? Umas 7 horas. Então, às 7 horas estará pronto. Essa foi a filosofia que Neuza implementou desde o início. Adaptar-se ao ritmo dos hóspedes, não o contrário. Cada idoso tinha suas preferências respeitadas, suas histórias ouvidas, suas necessidades individuais atendidas. Em 2 semanas, Dona Maria José já se sentia em casa. Ajudava Neuza na cozinha, regava as plantas do quintal, contava histórias da vida no interior, para quem quisesse ouvir. Cláudia, sua mãe está irreconhecível, disse Neuza numa das visitas da filha. Ela é alegre, participativa, até engordou um pouquinho. É verdade, mãe? Perguntou Cláudia, abraçando Dona Maria José. Filha, aqui eu me sinto útil. A Neuza, deixa eu ajudar. Conversa comigo, trata como rente, não como doente. O segundo hóspede chegou em setembro. Seu Pedro, um aposentado de 74 anos, que havia sofrido um AVC cerebral leve. Sua esposa não conseguia mais cuidar dele, sozinha. Neuza, o Pedro está muito deprimido desde o derrame, explicou Dona Rosa, esposa de seu Pedro. Ele acha que não serve mais para nada. Vamos ver isso, respondeu Neuza, confiante. Seu Pedro era carpinteiro aposentado e, apesar das limitações causadas pelo acidente vascular cerebral, ainda tinha habilidade manual. Neuza teve uma ideia. Pediu para ele fazer pequenos reparos na casa, consertar uma cadeira quebrada, ajustar uma prateleira. Neuza, você tem certeza que quer que eu faça isso? Perguntou seu Pedro, segurando o martelo com a mão que ainda funcionava bem. Tenho certeza, seu Pedro. Preciso de um homem experiente para cuidar dessas coisas. O sorriso que se formou no rosto de seu Pedro foi a primeira vitória da Vila Esperança. Dona Maria José bateu palmas quando viu o trabalho dele. Que capricho! Seu Pedro, o senhor tem mãos de ouro. À noite, Neuza fazia suas anotações num caderno, observações sobre cada hóspede, medicamentos, preferências alimentares, atividades que os deixavam felizes. Estava criando um método próprio de cuidado humanizado. Mãe, como você sabe exatamente o que fazer com cada pessoa? Perguntou Ana, que havia começado a ajudar nos fins de semana. Filha, é simples. Eu trato cada um como gostaria que tratassem a minha mãe, ou como gostaria de ser tratada quando envelhecer. É isso aí, mãe. Amor no que se faz. Em outubro, a Vila Esperança estava com 4 hóspedes. As contas estavam equilibradas. E mais importante, havia uma atmosfera de família verdadeira na casa. Os idosos se cuidavam uns aos outros, participavam das atividades domésticas, recebiam visitas no jardim. Neuza sabia que ainda havia muito a crescer, mas sentia que estava no caminho certo. A semente plantada naquela noite de março de 1996 começava a dar frutos. O sonho estava se tornando realidade. Um idoso, de cada vez. Janeiro de 1999, a Vila Esperança completava 1 ano e meio de funcionamento com 6 hóspedes e uma lista de espera de 4 famílias. O que parecia ser o início de uma história de puro sucesso, no entanto, estava prestes a enfrentar sua primeira grande tempestade. Neuza, preciso falar com você, disse Dr. Fernando, médico geriatra, que fazia visitas regulares na casa. Era uma manhã de segunda-feira, e seu rosto grave indicava que não eram boas notícias. Claro, doutor. Aconteceu alguma coisa? Recebi uma ligação da Vigilância Sanitária. Vão fazer uma inspeção surpresa esta semana. Ao que parece, alguém fez uma denúncia. O coração de Neuza disparou. Denúncia? Mas do que? Não sei exatamente. Mas você sabe como é. Qualquer irregularidade pode resultar no fechamento temporário da casa. Neuza passou o dia inteiro, nervosa, revisando todos os protocolos, documentos, certificados. Sabia que a Vila Esperança funcionava dentro da lei, mas também sabia que o sistema burocrático brasileiro podia ser implacável com pequenos negócios. A inspeção aconteceu numa quinta-feira chuvosa. 2 fiscais da Vigilância Sanitária chegaram às 9 horas da manhã, com pranchetas e uma postura formal
que deixou todos os hóspedes apreensivos. Senhora Neuza, preciso ver toda a documentação da casa, disse a fiscal principal. Uma mulher de uns 40 anos com cabelos presos em coque, alvará de funcionamento, certificados dos funcionários, registros de medicamentos. Claro, tá tudo aqui, respondeu Neuza, entregando uma pasta organizada. Enquanto a fiscal checava os documentos, o outro inspetor percorria a casa, anotando tudo: a organização dos quartos, a limpeza da cozinha, o estado dos banheiros, a ventilação dos ambientes. Dona Neuza chamou seu Pedro, que estava no quintal regando as plantas. Esses moços vão fechar nossa casa? Não, seu Pedro. Eles estão só verificando se tá tudo certo. Mas Neuza podia ver a preocupação nos olhos de todos os hóspedes. Dona Maria Rosei, que agora tinha 81 anos e estava na casa há quase 2 anos, aproximou-se dela discretamente. Neuza, se eles fecharem a casa, o que vai acontecer com a gente? Não vai acontecer nada, Dona Maria Rosei. Não fizemos nada errado. 3 horas de inspeção. Os fiscais se reuniram com Neuza na sala. Senhora Neuza, encontramos algumas irregularidades, disse a fiscal principal. O mundo de Neuza desabou. Que tipo de irregularidades? Primeiro, a casa não tem elevador. Falta um gerador de emergência. Terceiro, a área de lazer externa não tem cobertura adequada. Mas essas exigências são para casas grandes, com mais de 20 hóspedes, argumentou Neuza. A lei é a lei, senhora. Vocês têm 30 dias para se adequar, ou a casa será interditada. Depois que os fiscais saíram, Neuza se sentou no quintal e chorou. Chorou de desespero, de injustiça, de medo. Os custos para fazer as adequações exigidas eram de pelo menos 15 mil reais, menos dinheiro que ela não tinha. Mãe, o que houve? Perguntou Ana, que havia chegado para ajudar no almoço. Eles vão fechar a casa, filha. Querem que eu construa um elevador, compre um gerador, faça uma cobertura no quintal. É impossível. Mas mãe, isso não faz sentido. A casa é térrea. Para que um elevador? Eu sei, filha. Mas é a lei. Naquela noite, Neuza mal conseguiu dormir. Sentia que todo o seu trabalho, todo o seu sonho, estavam prestes a desmoronar. Pior que isso, como explicar para os 6 idosos que cuidava que teriam que procurar outro lugar? Na manhã seguinte, decidiu contar a verdade aos hóspedes. Pessoal, preciso conversar com vocês, disse ela, reunindo todos na sala após o café. Dama, Neuza, você está com cara de velório, observou Dona Carmen Nilma, senhora, do 76 anos que estava na casa há 8 meses. É que a fiscalização de ontem trouxe mais notícias. Eles querem que eu faça reformas muito caras na casa. Senão vão fechar. O silêncio foi pesado. Seu Pedro foi o primeiro a falar. Quanto custa essas reformas? 15 mil reais, seu Pedro. E você tem esse dinheiro? Não tenho. Dona Maria José se levantou da poltrona. Neuza, você salvou a vida de todos nós aqui. Não vamos deixar você desistir agora. Mas, Dona Maria José, não é questão de desistir. You know it, Oldenhero. Então, vamos arranjar, disse seu Pedro com determinação. Como assim, Neuza? Eu tenho uma poupança pequena, uns 2 mil reais. Posso emprestar para você. Eu também tenho um dinheirinho guardado, disse Dona Carmen. Não é muito, mas pode ajudar. Pessoal, vocês não precisam. Precisa sim, interrompeu Dona Maria José. Aqui é nossa casa. Somos uma família. E família se ajuda. Neuza começou a chorar novamente. Mas desta vez, eram lágrimas de emoção. Além disso, continuou seu Pedro. Vou conversar com minha filha. Ela tem um marido engenheiro. Talvez ele possa dar uma ideia mais barata para resolver essas exigências. Notei. Dias seguintes, algo extraordinário aconteceu. A notícia da situação da Vila Esperança se espalhou pela vizinhança. Dona Carmen, a vizinha que havia emprestado dinheiro para Neuza no início, organizou uma campanha no bairro. Gente, a Neuza precisa da nossa ajuda, dizia ela, batendo de porta em porta. Aquela casa é um exemplo de como devemos cuidar dos nossos idosos. O engenheiro Marcos, genro de seu Pedro, visitou a casa numa tarde e analisou as exigências da vigilância sanitária. Neuza,
Essas exigências são mesmo exageradas para uma casa deste porte, disse ele, estudando as plantas. Mas posso sugerir algumas adaptações que atendam às normas sem custar uma fortuna. Como assim? Vamos instalar uma plataforma elevatória simples no lugar do elevador. Menos custa 1/3 do preço. Para o gerador, podemos usar um modelo básico que atenda apenas o essencial, e a cobertura do quintal pode ser feita com estrutura metálica simples. E quanto custaria isso? Uns R$ 8.000, bem menos que os 15.000 orçados. A campanha da vizinhança rendeu R$ 2.800 em doações. Os hóspedes da Vila Esperança conseguiram juntar R$ 3.200 de suas poupanças pessoais. Carlos, o filho mais velho de Neuza, conseguiu um empréstimo no banco onde havia começado a trabalhar como bank trio. Mãe, consegui R$ 2.500 emprestados, disse ele, entregando o dinheiro para Neuza. Vou pagar em 12 parcelas. Meu filho, você não precisava. Precisava sim, mãe. Você me ensinou que quando acreditamos em algo, temos que lutar por isso. 25 days. As reformas estavam concluídas. A vigilância sanitária retornou para a nova inspeção. Senhora Neuza, parabéns, disse a fiscal principal, agora com um sorriso no rosto. Todas as adequações foram feitas corretamente. A casa está aprovada. A festa de comemoração foi no quintal da Vila Esperança, sob a nova cobertura. Hóspedes, familiares, vizinhos e a própria equipe da vigilância sanitária participaram. Neuza, você sabe quem fez a denúncia? Perguntou o Dr. Fernando, o geriatra. Não faço questão de saber, doutor. Às vezes as pessoas fazem coisas por medo ou inveja. Prefiro focar no que conseguimos construir. Pois saiba que foi o senhor Joaquim, dono da casa de repouso, da Avenida Norte-Sul. Ele estava perdendo clientes para você. Neuza ficou surpresa, mas não amarga. Doutor, competição é saudável. Espero que ele melhore os serviços dele também. Os idosos merecem o melhor cuidado possível. Essa crise fortaleceu ainda mais os laços da Vila Esperança. Os hóspedes se sentiram verdadeiramente donos da casa. E a comunidade reconheceu o valor do trabalho de Neuza. Sabe, Neuza, disse Dona Maria José numa tarde, enquanto bordava na varanda. Essa confusão toda serviu para mostrar que estamos no caminho certo. Como assim, Dona Maria José? Ora, se não estivéssemos incomodando alguém, ninguém teria feito denúncia. Significa que estamos fazendo diferente, fazendo melhor. Neuza sorriu. Aos 47 anos, sentia que havia aprendido uma das lições mais importantes da vida, que os maiores obstáculos muitas vezes se transformam nas maiores oportunidades de crescimento. A Vila Esperança não havia apenas sobrevivido à tempestade, havia se tornado mais forte. Março de 2003, 6 anos depois da abertura da Vila Esperança. Neuza, agora com 51 anos, observava pela janela de seu pequeno escritório o movimento constante da casa. Eram 18 hóspedes, 6 funcionários e uma lista de espera de 15 famílias. A repórter da TV Campinas chegou, anunciou Mariana, agora com 21 anos, e formada em enfermagem, trabalhando na casa da mãe. Já vou, filha, respondeu Neuza, ajeitando o blazer submarino que havia comprado especialmente para a ocasião. A reportagem sobre a vila Esperança foi ao ar no programa Bom Dia Campinas, e repercutiu muito além do esperado. O telefone não parava de tocar. Alô, Vila Esperança, Neuza falando. Dona Neuza, vi a reportagem na TV. Meu nome é Roberto Silva, moro em São Paulo. Minha mãe precisa de cuidados especiais, e pelo que o vai, vocês são diferentes. Obrigada, Sr. Roberto. Pode me contar sobre sua mãe? Ela tem 83 anos, Alzheimer moderado, está numa casa de repouso aqui em São Paulo, mas ela não está feliz. Chora sempre que vou visitá-la. Entendo, Sr. Roberto. Aqui na Vila Esperança, tratamos cada pessoa como membro da família. Sua mãe seria muito bem cuidada. O problema é que moro em São Paulo. É longe para visitar. Sr. Roberto, posso fazer uma pergunta? O que é mais importante? A proximidade geográfica ou a qualidade de vida de sua mãe? Houve um silêncio. Do outro lado da linha. Você tem razão, Dona Neuza. A qualidade de vida dela é o mais importante. 2 semanas depois,
Dona Alice, mãe de Roberto, chegou à Vila Esperança. Era uma senhora pequena, frágil, com olhos azuis que pareciam perdidos no tempo. Onde estou? Perguntou ela para Neuza. Está em casa, Dona Alice. Esta é sua nova casa, mas eu quero ir para casa. Eu sei, querida, mas agora sua casa é aqui, com pessoas que vão cuidar de você com muito carinho. Neuza sabia que a adaptação idosos com Alzheimer têm dificuldade com mudanças, mas também sabia que seu método funcionava. Paciência, carinho e rotina estruturada. Dona Alice, que tal se eu mostrar seu quarto? Trouxe algumas coisas suas de São Paulo. O quarto de Dona Alice foi decorado com suas próprias coisas. A colcha de retalhos que ela havia feito na juventude. As fotos da família na cabeceira, o vaso de plantas que ela sempre cuidava. Essas são minhas coisas, disse ela com um lampejo de reconhecimento. Sim, são suas. E este é seu novo quarto. Em um mês, Dona Alice estava integrada à rotina da casa. Participava das atividades da tarde, ajudava a dobrar roupas, cantava as músicas antigas que Neuza colocava no rádio. Neuza, minha mãe está completamente diferente, disse Roberto numa de suas visitas quinzenais. Ela sorri, participa, até engordou. Como vocês conseguem isso? Roberto, o segredo é simples. Tratamos sua mãe como uma pessoa, não como uma doença. Ela tem Alzheimer, mas continua sendo a Alice que criou filhos, que trabalhou, que viveu uma vida inteira. Vocês são anjos. Não, Roberto. Somos pessoas que escolheram cuidar de outras pessoas. E isso faz toda a diferença. O sucesso da Vila Esperança chamou a atenção de outras famílias de São Paulo. Em 6 meses, 5 hóspedes vinham da capital paulista. Neuza percebeu que havia uma demanda real por cuidados humanizados que transcendia as fronteiras geográficas. Já pensou em abrir outra casa? Perguntou Ana numa reunião familiar. Já pensei, filha. Mas onde? Em São Paulo? Tem muita gente lá procurando o que você oferece. Não sei, Ana. São Paulo é muito grande, muito diferente de Campinas. Mas, mãe, é exatamente por isso que precisa do seu trabalho. Numa cidade grande, as pessoas ficam ainda João, agora com 28 anos e formado em administração, apoiou a ideia da irmã. Mãe, financeiramente faz sentido. Os custos em São Paulo são maiores, mas a demanda também é muito maior. E eu posso ajudar a administrar, ofereceu Carlos, que havia se tornado gerente do banco onde trabalhava. Neuza passou semanas pensando na proposta. Sabia que expandir significava novos desafios, maiores responsabilidades, mais riscos. Mas também sabia que poderia ajudar muito mais pessoas. Sabe, o que me preocupa, disse ela para Dr. Fernando numa de suas visitas médicas. Perder a essência do que fazemos aqui. Como manter o cuidado humanizado numa escala maior. Neuza, você já formou uma equipe que pensa como você. Mariana, Ana, seus outros funcionários, todos aprenderam seus valores. É questão de replicar isso. Mas e se eu não conseguir estar presente em tudo? E se as coisas saírem do controle? Neuza, posso te fazer uma pergunta? Quantos idosos você já ajudou nesses 6 anos? The Redmond, em 50. E quantos você poderia ajudar se tivesse mais casas? Muito mais. Então você tem sua resposta. Não é sobre você estar presente fisicamente em tudo. É sobre os valores que você ensina estarem presentes em tudo. A decisão foi tomada em dezembro de 2003. Neuza vendeu sua casa em Campinas e investiu o dinheiro numa propriedade maior em São Paulo, no bairro Vila Madalena. Seria a Vila Esperança, São Paulo. Mãe, tenho uma ideia, disse Mariana. Que tal se eu fico responsável pela casa de São Paulo? Posso aplicar tudo o que aprendi aqui. Você tem certeza, filha? É muita responsabilidade. Tenho, mãe. Quero continuar seu trabalho. A Vila Esperança, São Paulo abriu em março de 2004, com capacidade para 25 hóspedes. Mrs. Estevalet. Em um ano, tinha lista de espera. Neuza, parabéns, disse o Dr. Fernando numa ligação. Soube que a Casa de São Paulo está sendo um sucesso. Obrigada, doutor. Mariana está fazendo um trabalho incrível. E como está a nossa Vila Esperança aqui? Crescendo também?
Estamos construindo uma ala nova. Vamos ter 30 vagas. Você está revolucionando o cuidado com idosos no Brasil. Neuza, espero que saiba disso. Doutor, só tô fazendo o que acredito ser certo. Tratar as pessoas com dignidade. Pois é, exatamente isso que está fazendo a diferença. Em 2005, Neuza foi convidada para dar uma palestra no Congresso Brasileiro de Geriatria, em Brasília. Era a primeira vez que falaria para uma plateia de médicos e especialistas. Senhores médicos, enfermeiros, gestores, começou ela, com a voz um pouco trêmula. Eu não sou médica, não sou enfermeira, não tenho diploma universitário. Sou uma mulher comum que descobriu que cuidar de idosos é muito mais que administrar medicamentos. A plateia de 300 pessoas estava em silêncio absoluto. Descobri que cada idoso é uma biblioteca viva, cheia de histórias, experiências, sabedoria. Nosso papel não é apenas manter-los vivos, mas los bebendo. Os aplausos foram calorosos e prolongados. Após a palestra, vários médicos se aproximaram de Neuza. Senhora Neuza, gostaria de conhecer sua metodologia, disse uma geriatra. De Belo Horizonte. Estou pensando em implementar algo similar aqui. Doutora, não é uma metodologia, é uma filosofia. Tratar cada pessoa como gostaríamos de ser tratados. Seria possível visitar suas casas? Claro. Será um prazer recebê-la. Neuza voltou para Campinas com uma certeza. Seu trabalho estava transcendendo as fronteiras das casas. Therapy estava influenciando toda uma geração de profissionais a repensar o cuidado com idosos. Mãe, você se deu conta de que está mudando o Brasil? Perguntou Ana, que havia terminado pedagogia e começado a trabalhar com atividades. Duracas para não estou mudando o Brasil, filha. Estou apenas plantando sementes. Outros vão colher os frutos, mas as sementes são suas, mãe. Neuza sorriu. Aos 53 anos, começava a perceber que seu sonho havia se tornado algo muito maior do que ela imaginara. Setembro de 2008. O Brasil enfrentava os reflexos da crise econômica mundial, e Neuza, aos 56 anos, via pela primeira vez suas casas de repouso enfrentarem dificuldades financeiras sérias. Várias famílias haviam cancelado os contratos, incapazes de manter os custos com o cuidado dos idosos. Mãe, precisamos conversar, disse Carlos, agora diretor financeiro das 3 unidades da Vila Esperança, menos Campinas, São Paulo, e a Riquem e Nogueirada, unidade em Belo Horizonte. Fala, meu filho, respondeu Neuza, observando os gráficos espalhados sobre a mesa do escritório. A situação está complicada. Temos 15 vagas ociosas entre as 3 casas, e algumas famílias estão atrasando os pagamentos. Se continuar assim, vamos ter que demitir funcionários. O coração de Neuza se apertou. Sua equipe era como uma família, e a ideia de demitir alguém a angustiava profundamente. Quanto tempo temos antes de entrar no vermelho? 3 meses se não houver melhora, e se reduzirmos os preços? Mãe, já estamos com a margem muito apertada. Reduzir mais seria operar no prejuízo. Naquela noite, Neuza mal conseguiu dormir. Caminhava pela casa de Campinas, observando os hóspedes dormindo tranquilamente, sem imaginar que a instituição que lhes dava segurança estava passando por turbulências. Não posso desistir, murmurou para si mesma. Essas pessoas dependem de mim. Na manhã seguinte, Neuza tomou uma decisão que mudaria o rumo da Vila Esperança. Em vez de reduzir custos, ela investiria em qualidade. Mariana, reúna toda a equipe, disse ela para a filha. Tenho uma proposta para vocês. A reunião aconteceu na sala da unidade de Campinas, com funcionários das 3 casas, participando por videoconferência, menos uma tecnologia que Neuza havia relutantemente adotado. Pessoal, vocês sabem que estamos passando por um momento difícil, começou ela, mas quero propor algo diferente. Em vez de cortarmos custos, vamos melhorar ainda mais nossos serviços. Como assim, dona Neuza? Perguntou Carla, coordenadora de enfermagem. Vamos criar um programa de cuidados especializados. Fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico. Vamos ser a primeira casa de repouso do Brasil a oferecer cuidado integral. Mas mãe, isso vai aumentar os custos, argumentou João, que gerenciava a unidade de Belo Horizonte. Vai, filho,
mas também vai aumentar o valor que oferecemos. As famílias vão pagar mais por um serviço que realmente melhora a qualidade de vida dos idosos. Dr. Fernando, que participava da reunião como consultor médico, apoiou a ideia. Neuza, isso é inovador. Vocês podem se tornar referência nacional. Doutor, não quero ser referência. Quero salvar meu negócio e continuar cuidando das pessoas. Uma coisa não impede a outra. A implementação do programa de cuidados especializados começou em outubro de 2008. Neuza contratou uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional e uma psicóloga. O investimento inicial foi de R$ 45 mil, dinheiro que ela não tinha menos. Precisou fazer um empréstimo no banco, usando as 3 casas como garantia. Neuza, você está apostando tudo, disse Dona Carmen, sua vizinha e amiga de longa data. E se não dar certo, então vou quebrar fazendo o que acredito ser certo. Prefiro isso a quebrar fazendo meia boca. Os primeiros resultados do programa foram impressionantes. Seu Antônio, um hóspede de 85 anos, que havia perdido a mobilidade. Após uma queda, voltou a caminhar com o auxílio da fisioterapia. Dona Clara, deprimida desde a morte do marido, encontrou novo sentido na vida, através das sessões de terapia ocupacional. Neuza, o que vocês fizeram com minha mãe foi um milagre, disse Sandra, filha de Dona Clara. Ela voltou a sorrir, a ter vontade de viver. Não foi milagre, Sandra. Foi cuidado profissional, aliado ao carinho humano. Seja o que for, vocês salvaram minha mãe, e eu vou indicar vocês para todos os meus amigos. A indicação boca a boca funcionou. Em dezembro de 2008, as 3 casas estavam com ocupação total novamente. Mês com isso, Neuza pode aumentar os preços em 30% sem perder nenhum hóspede. Mãe, você tinha razão, disse Carlos, mostrando o relatório financeiro do fim do ano. Melhorar a qualidade foi a melhor estratégia. Filho, aprendi isso na vida. Quando você faz algo com amor e dedicação, as pessoas reconhecem o valor. Em 2009, a Vila Esperança recebeu o prêmio Melhor Casa de Repouso do Brasil, concedido pela Associação Brasileira de Geriatria. Neuza foi convidada para receber o prêmio em São Paulo, numa cerimônia com 500 pessoas. Quando comecei a Vila Esperança, há 12 anos, disse ela, no discurso de agradecimento, meu único objetivo era oferecer dignidade aos idosos. Hoje percebo que esse objetivo se tornou uma missão que transcende as paredes das nossas casas. A plateia se levantou em uma ovação de 2 minutos. Mas quero deixar claro uma coisa, continuou Neuza. Este prêmio não é meu, e de cada funcionário que escolhe tratar um idoso com carinho, de cada família que confia em nós, de cada idoso que nos ensina to-dos ou os DHLIX do vida. Após a cerimônia, Neuza foi abordada por um jornalista da revista Veja. Senhora Neuza, a que atribui o sucesso da Vila Esperança. A simplicidade. Tratamos cada idoso como gostaríamos que tratassem nossos pais, nossos avós como gostaríamos de ser tratados quando envelhecermos. Seus planos para o futuro, continuar crescendo, mas sem perder a essência. Queremos ter 10 casas até 2015, mas cada uma mantendo o cuidado personalizado. E pessoalmente, como está sendo essa trajetória? Neuza pausou, pensativa. Sabe, quando comecei, estava apenas tentando sustentar minha família. Hoje percebo que Deus me colocou neste caminho para algo maior. Cada dia que acordo e vejo o sorriso de um idoso que cuidamos, sinto que estou cumprindo meu propósito na vida. A reportagem da Veja foi publicada em março de 2009, com o título A Mulher que Revolucionou o Cuidado com Idosos no Brasil. A repercussão foi nacional. O telefone das casas não parava de tocar. Alô, Vila Esperança, atendia Neuza. Dona Neuza, li sobre vocês na Veja. Sou de Recife. Vocês têm planos de abrir uma unidade aqui no Nordeste? Ainda não, mas pode ser uma possibilidade. Por favor, considerem. Minha mãe precisa de cuidados especiais, e pelo que eu li, vocês são únicos. Ligações similares chegaram de todo o Brasil. Neuza percebeu que havia uma demanda nacional por cuidados humanizados para idosos. Que chegou a hora de pensarmos maior,
disse Ana, que havia se tornado diretora de expansão da empresa. Quanto maior, nacional, vamos levar a Vila Esperança para todo o Brasil. Neuza, aos 57 anos, olhou para os filhos reunidos na sala de sua casa. Cada um havia encontrado seu lugar na empresa da família, contribuindo com suas habilidades únicas. Vocês têm certeza que conseguimos manter nossa qualidade crescendo tanto? Temos, mãe. Você nos ensinou bem. Sabemos preservar seus valores. Então vamos em frente. Mas com uma condição. Crescemos apenas se conseguirmos manter o cuidado humanizado em todas as unidades. Combinado, mãe. Neuza sorriu. O sonho que começara numa cozinha simples de Campinas estava prestes a se tornar uma realidade nacional. Dezembro de 2023, Neuza Maria Roca, aos 72 anos, caminhava pelos corredores da Vila Esperança Corporate, o centro administrativo da rede, que hoje contava com 47 unidades, espalhadas por 15 estados brasileiros. Seus cabelos, agora completamente brancos, emolduravam um rosto sereno que refletia a sabedoria de quem dedicou quase 3 décadas ao cuidado de idosos. Vovó Neuza, a equipe da Record está aqui para a entrevista, anunciou Sofia, sua neta de 25 anos, formada em jornalismo e responsável pela comunicação da empresa. Já vou, minha querida, respondeu Neuza, ajeitando o blazer azul marinho que se tornou sua marca registrada. A entrevista fazia parte de um documentário sobre empreendedorismo social no Brasil. Neuza havia sido escolhida como um dos destaques nacionais. Dona Neuza, a Vila Esperança atende hoje mais de 2.500 idosos, em todo o Brasil. Como se sente em relação a essa trajetória? Perguntou a repórter. Sinto-me grata, principalmente grata por ter descoberto meu propósito na vida e por ter tido uma família que me apoiou em todos os momentos, respondeu Neuza, com a voz serena que se tornou sua marca. A senhora começou com apenas R$3.500 de economia. Hoje, a Vila Esperança tem um faturamento anual de R$280 milhões. Como explica esse crescimento? Nunca foi sobre o dinheiro, disse Neuza, olhando diretamente para a câmera. Foi sobre pessoas. Quando você trata pessoas com amor e dignidade, elas reconhecem. O sucesso financeiro foi consequência, não objetivo, mas certamente houve momentos difíceis. Muitos. Quase fechei a empresa em 2008, enfrentei crises familiares, perdi pessoas queridas, mas cada dificuldade me ensinou algo importante, que nossa força não vem de nós mesmos, vem da fé em Deus e do apoio das pessoas que amamos. Após a entrevista, Neuza se dirigiu para a sala de reuniões, onde a esperava sua equipe de direção, todos familiares que haviam crescido junto com a empresa. Mãe, os números do terceiro trimestre estão excelentes, relatou Carlos, agora CEO da Vila Esperança. Ocupação média de 97% em todas as unidades. E a satisfação dos hóspedes? Perguntou Neuza, menos sempre sua prioridade número 1, 98,5% de aprovação nas pesquisas. Respondeu Mariana, que havia se tornado diretora nacional de cuidados. Nossos protocolos de humanização estão sendo seguidos à risca. Ótimo. E os funcionários? Rotatividade de apenas 8% ao ano, muito abaixo da média do setor, informou João, diretor de recursos humanos. Perfeito. Lembrem-se sempre. Funcionários felizes cuidam melhor dos nossos idosos. Ana, que havia se tornado diretora de expansão, apresentou o próximo projeto. Mãe, recebemos uma proposta interessante. Uma rede de hospitais quer fazer parceria conosco para criar uma divisão de cuidados domiciliares. Explique melhor. Seria a Vila Esperança Home Care. Levaríamos nossos cuidados humanizados para dentro das casas das famílias. Neuza refletiu. Aos 72 anos, ainda sentia a mesma energia empreendedora de quando começou. É uma boa ideia, mas tenho uma condição. Só fazemos se conseguirmos manter nossos padrões de qualidade e humanização. Claro, mãe. Não seria diferente. Após a reunião, Neuza decidiu visitar a unidade original de Campinas, hoje chamada de Casa Mãe. Era um ritual que fazia toda semana. Conversar com os hóspedes, observar os cuidados, lembrar-se de onde tudo começou. Dona Nu, exclamou seu João, um senhor de 89 anos, que estava na casa,
há 4 anos. Que alegria vê-la. Seu João, como está se sentindo? Melhor impossível. Ontem mesmo disse para minha filha: aqui não é uma casa de repouso, é uma casa de vida. Neuza sorriu. Frases como essa ainda emocionavam profundamente. Dona Neuza, chamou Clara, a coordenadora de enfermagem, temos uma surpresa para a senhora. Na sala de atividades, cerca de 30 hóspedes estavam reunidos com um bolo de aniversário. Mas não é meu aniversário, disse Neuza confusa. Não, dona Neuza. É o aniversário da Vila Esperança. 26 anos hoje, explicou Clara. E também há uma despedida, acrescentou seu João. Despedida? Sim. Despedida da dona Neuza trabalhadora e boas-vindas à dona Neuza aposentada. Neuza ficou surpresa. Não havia anunciado oficialmente sua aposentadoria, mas a família havia decidido que era hora de ela descansar. Pessoal, eu não sei se estou pronta para me aposentar. Mãe, disse Carlos, aparecendo na sala com todos os filhos e netos. Você trabalhou a vida inteira. Criou uma empresa que vai continuar cuidando de idosos, mesmo depois que você não estiver mais aqui. Agora é hora de você aproveitar seus netos. Vovó, disse Pedro, seu neto de 15 anos, você sempre cuidou de todo mundo. Agora é nossa vez de cuidar de você. Neuza começou a chorar, lágrimas de emoção, de gratidão, de realização. Vocês sabem qual é a minha maior alegria? Disse ela, olhando para cada rosto presente. Não é o dinheiro que ganhamos, não são os prêmios que recebemos, é ver vocês, meus netos, dizendo: vovó Neuza cuida de quem cuidou de nós. É saber que ensinei valores que vão passar para as próximas gerações. Mãe, disse Ana, você quer dizer algumas palavras para quem quiser ouvir sua história? Neuza limpou as lágrimas e ficou em pé, no centro da sala. Quero dizer uma coisa para todos vocês, e para qualquer pessoa que um dia ouvir minha história, nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha 44 anos quando comecei a Vila Esperança. Estava divorciada, com 4 filhos, para criar, sem muito dinheiro. Mas tinha uma coisa, a certeza de que estava fazendo o que era certo. E o que era certo, vovó? Perguntou Sofia. Tratar cada pessoa com dignidade. Não importa a idade, não importa a condição, cada ser humano merece amor, respeito e cuidado. Quando você faz isso, o universo conspira a seu favor. Vovó, qual é o segredo para ficar milionária? Perguntou brincando Roberto, neto de 18 anos. Neuza riu. Meu neto, eu não fiquei milionária. Eu fiquei rica. Rica de propósito, rica de amor, rica de amizades verdadeiras. O dinheiro veio porque eu fiz o que acreditava ser certo. Não porque eu corri atrás do dinheiro. Mas vovó, você é mesmo milionária, insistiu Roberto. Sou, sim. Mas sabe por quê? Porque tenho vocês, meus filhos, meus netos. Porque tenho a certeza de que mudei a vida de milhares de pessoas. Porque durmo em paz todas as noites, sabendo que fiz a diferença no mundo. A sala ficou em silêncio, todos absorvendo as palavras de Neuza. Vovó, disse Sofia, você quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão começando agora? Neuza pensou por um momento, olhando pela janela onde via o jardim da casa onde tudo começou. Quero dizer 3 coisas. Primeira, nunca desistam dos seus sonhos. Mesmo quando parecer impossível, eu comecei aos 44 anos divorciada, com 4 filhos. Sei you consegui. Vocês também conseguem. Segunda, façam o que fazem com amor. Não importa se é cuidar de idosos, vender pão na padaria, ou ser presidente do país. Quando você faz algo com amor, as pessoas sentem a diferença. E terceira, lembrem-se sempre de que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você deixa. Eu vou deixar uma empresa que cuida de pessoas, filhos que sabem o valor do trabalho e da família. E a certeza de que milhares de idosos tiveram uma velhice digna. Carlos se aproximou da mãe e a abraçou. Mãe, você não está se aposentando. Você está se formando como a melhor mãe, a melhor avó e a melhor mulher que conhecemos. E como a melhor chefe também, acrescentou Mariana. Você nos ensinou que liderar é servir. Obrigada, meus filhos. Obrigada por tornarem meus sonhos realidade. 2 anos depois, em 2025, Neuza Maria Rocha foi homenageada pelo Senado Federal
como cidadã brasileira do ano, por sua contribuição ao cuidado de idosos no Brasil. A Vila Esperança havia se tornado modelo internacional, recebendo delegações de outros países interessados em replicar o modelo brasileiro de cuidados humanizados na cerimônia em Brasília. Neuza, agora com 74 anos, subiu ao púlpito acompanhada de seus 4 filhos, 10 netos e 3 bisnetos. Senhores senadores, autoridades presentes, família querida, começou ela, com a voz firme, que nunca perdeu. Receba esta homenagem não como Neuza, mas como representante de todos os cuidadores do Brasil, de cada enfermeiro, cada fisioterapeuta, cada funcionário da limpeza que trata um idoso com carinho. Quando comecei a Vila Esperança, em 1997, meu único objetivo era sustentar minha família. Hoje, 28 anos depois, percebo que Deus tinha um plano maior. Ele me usou para mostrar que o Brasil pode ser um país onde envelhecer é sinônimo de dignidade, não de abandono. A plateia se levantou em uma ovação que durou 5 minutos, mas quero deixar um recado para todos os brasileiros que estão nos assistindo. O envelhecimento não é um problema a ser resolvido. É uma conquista a ser celebrada. Cada idoso que cuidamos é uma biblioteca viva, um tesouro de experiências. Quando cuidamos bem dos nossos idosos, estamos cuidando do nosso próprio futuro. Após a cerimônia, Neuza foi abordada por uma jovem jornalista. Dona Neuza, qual é o segredo para uma vida realizada? Neuza sorriu, o mesmo sorriso que iluminava os corredores da Vila Esperança há quase 3 décadas. O segredo é simples, minha filha, encontre algo que você ame fazer e que faça a diferença na vida das pessoas. O resto é consequência. Eu encontrei o meu propósito cuidando de idosos. Você vai encontrar o seu também. E se eu não souber qual é, comece servindo aos outros, você descobre quem você realmente é. Hoje, a Vila Esperança continua crescendo sob a liderança da segunda geração da família Rocha. Neuza, aos 74 anos, passa seus dias entre a casa em Campinas e a fazenda que comprou em Minas Gerais, onde recebe filhos, netos e bisnetos nos fins de semana, todas as manhãs. Ela ainda liga para as unidades da Vila Esperança, não para trabalhar, mas para ouvir histórias dos idosos, para saber como estão sendo cuidados, para lembrar a todos que o amor é o melhor remédio. Mãe, disse Carlos numa dessas ligações matinais, a senhora não precisa mais se preocupar com a empresa. Filho, respondeu Neuza, eu não me preocupo com a empresa, eu me preocupo com as pessoas, e enquanto eu estiver viva vou continuar me preocupando com cada idoso que está sob nossos cuidados. Eu sei, mãe, e é por isso que a Vila Esperança é o que é hoje. Não, filho, a Vila Esperança é o que é hoje, porque vocês aprenderam que cuidar é mais do que uma profissão, é uma missão de vida. E assim, Neuza Maria Rocha, a mulher que começou com R$ 3.500 e um sonho, construiu não apenas uma empresa milionária, mas um legado de amor, dignidade e esperança, que continuará tocando vidas por muitas gerações. Porque, como ela sempre dizia, o verdadeiro sucesso não está no que você conquista, mas no que você deixa para trás. 5 anos após receber a homenagem do Senado, Neuza Maria Rocha partiu serenamente, aos 79 anos, cercada por toda a família. Suas últimas palavras foram: cuidem bem uns dos outros. A Vila Esperança, agora com 63 unidades em 18 estados, criou o Instituto Neuza Rocha, dedicado à formação de cuidadores humanizados. Sua filosofia continua sendo ensinada em universidades do mundo todo. No hall de entrada da Casa-Mãe, em Campinas, uma placa dourada traz sua frase mais famosa: cada idoso que cuidamos é um tesouro de experiências. Quando cuidamos bem dos nossos idosos, estamos cuidando do nosso próprio futuro. E assim, a história de Neuza se tornou eterna, inspirando milhares de pessoas a descobrirem que o verdadeiro propósito da vida está em servir aos outros com amor e dedicação.